Olá, olá a todos! Vamos começar essa semana dos animes da semana mais uma vez com Banana Fish. Está chegando ao seu final. Eu começo a pensar a essa altura que vai ser esse final dessa história que eu não entendo muito bem, porque eu também não sei exatamente qual é a vingança do Ash a essa altura. E o que ele vai fazer como vingança? Teve um momento da história que ele tinha planejado uma vingança que fazia sentido, que era ir atrás do dinheiro do cara e foder o dinheiro do cara. Né? Mas ele também vai atrás do Banana Fish, eu acho que ele vai descobrir o que é e quem fez, e talvez matar o Golzini. É isso? Pode ser, é o mais lógico. Não acho que tá muito bem dramatizado que é isso que ele quer fazer, porque ele meio que reage às coisas que acontecem e às vezes toma uma iniciativa num ponto específico, como nesse episódio que ele foi atrás de um dos caras da organização lá. Não sei. Enfim, eu gosto mais de Banana Fish quando ele tá mais focado no relacionamento do Ash e do Eiji. Esse episódio tem vários momentos desses, né? Que estão os dois morando na casa de novo, e o cara fala, bom, você não vai embora de qualquer forma mesmo que eu peça, então você fica aqui mesmo, e eles têm lá o momento deles jantando e tal. Então são esses momentos onde eles estão vivendo que são mais interessantes. Também a essa altura, eu fico pensando um pouco na posição do Eiji nessa história. Porque ele tá lá pra sofrer porque o Ash é um monstro. E ele não aceita o fato do Ash ser, ou ter se tornado, ou ser obrigado a ser, sabe? Esses conflitos, eu entendo esses conflitos. Eles fazem sentido. Mas ele é o mesmo há muito tempo, não evolui, e faz com que o Eiji não faça nada na história, a não ser ficar esperando o Ash chegar pra ter uma conversa gostosa com ele, numa cena bonitinha, e depois o Ash vai fazer alguma coisa, que é de plot. E o Eiji fica esperando o Ash voltar. E é isso. Então eu fico um pouco pensando no papel dele, que seria tudo bem se o anime realmente fosse focado no relacionamento deles. Mas o anime tem muito plot, tem muita história pra ser contada, muita organização criminosa e conspirações e famílias e máfia e tal. Então essas coisas precisam acontecer, e no que essas coisas precisam acontecer, o relacionamento deles acontece pouco. E eu queria ver mais. Esse, por exemplo, era um ótimo episódio para eles de fato se beijarem. Podiam ter consolidado uma relação aberta, em vez de ele chegar e dar um abraço, e eles meio que ainda se configurarem como mais ou menos amigos. Acho que já dava a essa altura. Mas, aparentemente, isso pouco importa, sabe? Então, eu acho que podia ter um equilíbrio maior. E como não tem um equilíbrio maior entre essas partes, o Eiji fica deslocado. Mas quando tem, é legal. Eu gosto. E eu gosto também da paranoia do Ash. E eu acho que a paranoia do Ash seria mais interessante se não fosse real. Sabe? Porque tem a porra do assassino. E isso... Vamos lá, das partes que eu não gosto desse episódio, e eu quero saber o quanto isso vai influenciar no decorrer da história, o quanto isso é o arco final de Banana Fish, que eu acho que não é, porque as coisas acontecem muito rápido em Banana Fish. Mas primeiro vamos falar um pouco do Huelung, esse cara que agora, nesse momento da história, realmente eu acho ele muito deslocado. Porque a trama dele não tem nada a ver com a trama do Ash. Mas ele se relaciona com o Golzini, por isso ele é mais ou menos relacionado com o resto da história. É quase como se fosse o spin-off dele que tá enxertado nessa mesma história. Não é uma história não interessante, não é como se ela não fosse legal. É o cara preso nas tradições e na linhagem da família, e ele nunca seria, até onde eu entendi, ele nunca seria o chefe, e ele quer acabar com tudo isso. Então ele se aproveita de uma situação, presta serviços para que ele seja ajudado de outra forma, e a gente vê isso com, acho que o irmão dele sendo assassinado a muitos tiros na sala dele. Vai ter que trocar o tapete depois, né? Tem que fazer uma bela limpeza que vai ficar com cheiro de sangue aquela porra, e comprar outro tapete, porque a essa altura já era. Mas o cara é lá metralhado, e tudo bem, essa história é interessante per se, mas o que isso ajuda no resto de Banana Fish? E por que esse cara é inimigo do Ash? É uma coisa que perpassa esse episódio todo. O Ash não sabendo exatamente o que esse cara quer, e o Eiji, por algum motivo, não falando pro Ash que ele ouviu da boca do cara que ele seria inimigo.
Eu não sei muito bem por que essa coisa ainda existe nessa história, mas tudo bem. Só é uma coisa que é interessante por um lado, mas pra mim até o momento inútil. O que realmente me incomodou nesse episódio foi esse assassino. Porque, primeiro, como eu disse, ia ser muito da hora se fosse todo o decorrer dessas últimas semanas da vida dele, semanas, meses da vida do Ash, começando a deixar ele paranoico. E o Wade começando a se preocupar com ele, que tipo, olha as consequências dessa vida para um moleque de 15 anos, de 17 anos. Ele realmente preocupado com o homem que ele ama e esse homem ficando completamente maluco. Isso é muito legal. Seria muito legal. Mas não, a paranoia dele é real. Tem uma pessoa perseguindo ele. E a pessoa que está perseguindo ele é um assassino profissional que treinou o Ash. O que explica um pouco o Ash. Uma das coisas que o Ash é gênio, porque nesse episódio, por exemplo, ele desvendou o Banana Fish. Enfim, ele realmente desvendou o código da droga num chute. Porque ele não fez teste com a droga. Ele só fez uma pesquisa na biblioteca. Deu uma olhada no Wikipedia, ligou os pontos e... Ah, deve ser uma planta. Uma planta alcaloide. Então tem essa parte também. Isso ainda não é explicado. É explicado pelo menos porque o Ash é uma máquina de matar. Porque ele de fato foi treinado para ser uma máquina de matar. Isso, ok. Essa parte eu vou reconhecer. Por outro lado, isso deixa o Golzini mais idiota. Porque eu entendo o Golzini treinar o Ash para ser um homem refinado, de entender de vinhos e marcas e tudo mais. Eu não entendo se o Golzini fez isso, porque agora tem essa possibilidade, por que ele treinou ele para ser um hacker e um perito em química. Mas o Ash, se eu não me engano, já disse que ele é autodidata. Por que o Golzini treinou o cara que ele comprou para ser escravo sexual para ser um assassino profissional? Ele tava querendo ser morto no futuro? Ele é burro? Isso que é foda. Eu não gosto de fazer esses nitpicking de lógica. E isso, na verdade, explica uma parte da lógica da história. Como eu disse, explica como ele é tão bom como assassino. Mas esse é um tipo de coisa que realmente atrapalha na verossimilhança e atrapalha na relação com o personagem. O personagem foi tendo tantos talentos naturais ou treinados dele que a essa altura eu não sinto mais nenhuma conexão com o drama dele. O drama dele é infeliz, é uma pena, mas o cara é um gênio. Ele é bom em tudo. Todo mundo ama esse homem. Ele consegue, arrumando o cabelo ligeiramente diferente e colocando um óculos, mesmo de terno, ele consegue parecer ter 15 anos. Pra um cara que já tinha provavelmente pago pra transar com ele. Então, tem essas coisas. Banana Fish, eu tô realmente não curtindo faz um tempo, por mais que eu queira curtir. É uma pena. Rapaz, esse Bunny Girl é um engana-trouxa do caralho, né? É meio fascinante como ele é um engana-trouxa. Porque o nome da série, o cartaz, a publicidade, o conceito inicial, a coisa que faz você assistir o negócio é essa menina tá vestida de coelhinha e só esse homem vê. A menina não se veste de coelhinha talvez desde o meio do primeiro episódio. A gente tá no 5º. E aí tem a parte sobrenatural / ficção científica. Não sei muito bem o que eles querem que a gente acredite. A parte sci-fi, no primeiro arco dos 3 episódios, que eu comentei 2 vídeos atrás, ela é presente por toda a história. Então realmente o problema pseudocientífico que a menina tá passando só é solucionado no fim do arco com uma catarse emocional. Então tudo isso aí, tudo bem, tá ótimo, eu curto. Esse arco atual, que começou no episódio passado, a parte pseudocientífica é meio que solucionada no meio do primeiro episódio do arco e não acontece mais nada disso. Tem a parte dos relacionamentos dos personagens. Essa parte é interessante, eu gosto, apesar de eu ter problemas com isso. Mas o catch da coisa é só um engana-trouxa. É só pra você achar que essa é a coisa que você tem que se importar.
E não é. Eles só descartam isso. Tirando isso, vamos para o que interessa do episódio, que é a parte realmente da ideia sendo passada. E a ideia sendo passada é interessante, como eu já disse. Lá na escola, nas escolas japonesas, essa coisa das aparências e do misturar-se é muito importante. Não que não seja aqui, mas isso eu acho que é interessante, até do ponto de vista nosso, a gente assistindo aqui no Ocidente, vendo como é pra eles, porque pelo menos esse é um problema um pouco mais relacionável, a gente consegue entender mais ou menos de onde ele parte, e aí depois entender o tamanho do absurdo da maneira como é tratado. Porque realmente a menina nesse episódio fala várias vezes o tipo de coisa que ela tem que fazer pra se misturar, que ela teve que fazer pra se misturar, mudar o corte de cabelo, mudar o tipo de roupa, ficar acordada a madrugada toda vendo videozinho que a amiga dela indicou, porque ela precisa de assunto com as amigas, porque não dá pra você não ter assunto. E eu entendo isso. Eu entendo porque a gente vê isso acontecendo, eu já fui adolescente, eu já fiz coisas desse tipo, eu já falei algumas vezes aqui pra vocês que muitas das idiotices erradíssimas que eu cometi na escola, que não foi nada físico, não bati em ninguém, olha pra minha cara pra ver se eu acho que eu tenho coragem de bater em qualquer pessoa, eu sou otário, eu não bato em ninguém. Mas zoa pessoas, ridiculariza pessoas, e eu fiz isso pra me misturar com um grupo. Eu entendo isso. A parte mais especificamente japonesa é realmente relacionada com, por exemplo, o que aconteceu com a Mai, que o que aconteceu com ela seria o tipo de coisa que aconteceria com essa menina caso ela não se misturasse com eficiência. Que o negócio na escola japonesa é você realmente se misturar. E se ela não fizesse parte de um grupo, ela não faria parte de nenhum grupo. Sabe uma história que meio que trata disso e aí depois só esquece pra virar terrorzinho? Another. Another é tipo isso. Another tem certos pontos ali de como um tratamento diferenciado por parte da turma faz com que você meio que funcionalmente seja um fantasma, sabe? Então isso é interessante. Aí vem o personagem principal, o nosso querido Generic 1, o personagem mais sem graça da história dos animes, depois do Maluco do Fate Zero. Porque ele é um cara... Eu ainda não consigo entender muito bem como as pessoas curtem tanto esse personagem. Eu peço perdão de estar no lado errado. Tem alguma coisa na direção dessa série que faz com que tudo seja plano e aí nada se destaca ou nada... Tipo, tudo tem a mesma força. Então, o modo como esse moleque age, eu não consigo ver como feito pra comédia. Então ele faz uma tiração de sarro, é meio grosso aqui e ali, e eu não consigo pensar nisso como interessante, legal, engraçado. Eu não consigo ver como isso deixa a história melhor. Ele é só um moleque pau no cu, que às vezes fala umas coisas pau no cu. Ele fala a verdade na sua cara. Ele fala a verdade na sua cara, meio que ofendendo pessoas no processo. Um outro momento como exemplo dessa direção meio estranha, que ele não exatamente destaca os momentos ou não usa as coisas da maneira como pelo menos eu, né? E aí, sei lá, coloque isso na conta do meu gosto pessoal. Como eu acho que deveria ser. Por exemplo, o momento que ele bate no cara na estação e a última coisa que ele grita pro cara é: não, ela não transou comigo porque eu sou virgem. Mas não tem uma direção pra mostrar que aquilo foi um momento esquisito pra ninguém, não tem uma grande ênfase na expressão das pessoas à volta dele pra achar... Sério que ele falou isso? E tal. Tá certo que lá também tem um grande estigma do sexo e da liberdade da sexualidade, né? Tanto é que a menina tava sendo zoada porque transa muito. Que isso... Bom, a gente faz isso também, dependendo do caso aqui no Brasil. Mas enfim. Tem um lado aqui que a gente tem, de se o cara transa muito, ele é foda. Se a mulher transa muito, ela é vagabunda e merece ser apedrejada. A gente tem isso, tem esse double standards aqui e é super errado. Quando o moleque grita,
talvez seja, grita que ele é virgem, talvez seja um pouquinho menos pior pra eles, porque de fato não transar é uma coisa normal pra eles. Mas ele gritar com orgulho ainda seria uma cena esquisita pra todo mundo. E gritar com orgulho como um momento catártico de ele jogar na cara do cara umas verdades ainda é esquisito e ainda seria uma cena mais pro cômico. Mas ele nem faz o cômico e nem exatamente faz o épico catártico. E aí corta, eles saem correndo, então eu meio que tenho que acreditar que aquele momento foi um momento muito legal e que esse personagem é um personagem muito da hora. Porque ele fala essas coisas. Ah, porra, eu tava carregando essa porra dessa bateria e aí acaba. Vamos continuar. Eu estava dizendo que eu acho a direção dessa série muito estranha nesses momentos, que eu não consigo entender o quanto a série quer que eu goste desse cara ou não, o quanto as coisas que ele diz são legais ou engraçadas ou tocantes. Eu acho que a série quer que eu acredite que ele é um cara muito legal e eu não consigo exatamente ver esse cara sendo tão legal quanto a série acha que ele é e nem fazendo tantas coisas assim para ser, ou dizendo tantas coisas legais assim para que ele seja um cara tão legal quanto a série acha que ele é. E aí tem um momento que eles conversam numa pontezinha e a menina fala de tudo que ela fez para se tornar a pessoa que ela é e tal. E, ou seja, o que ela está dizendo é: eu tive que me moldar para me encaixar e eu não me vejo mais na pessoa que eu sou hoje. Isso é uma crise de identidade muito séria. O discurso do moleque é: bom, mas foi escolha sua fazer isso, não é? Você hoje é quem é por conta de escolhas que você tomou. Então tá tudo bem. Tudo bem, o moleque tem 15, 16 anos, provavelmente 15. Não dá pra esperar tanta maturidade dele. Por outro lado, como eu disse, a direção dessa série é estranha e eu acho que esse é um momento que mostra que ele é um cara muito legal. Porque ele não exatamente contradiz isso depois, eu nunca não vê um outro lado disso depois. Então esse é um discurso bonito que ele fez pra menina se sentir bem. E basicamente o discurso dele ignora, o fato de ela estar se sentindo mal com isso, e 2, que ela não teve escolha. É um sistema. O sistema, a maneira como se configura essa sociedade, forçou a menina a fazer tudo o que ela fez. A cortar o cabelo, comprar outras roupas, varar a madrugada vendo videozinho que ela nem exatamente estava interessada, mas ela teve que se interessar porque a amiga dela estava interessada e estava falando sobre isso. Então, esse é o negócio. Ele joga esse discurso vazio de, bom, mas você escolheu, então tá tudo bem, e o problema não é solucionado. É muito parecido com, pra mim, o fim do primeiro arco. O problema não exatamente é solucionado. Você meio que se adaptou ao jeito que o sistema é. Talvez essa seja a filosofia dele, mas eu não sei exatamente se a série tá achando isso legal ou não. Se a filosofia do moleque é, bom, a gente tem que... Bom, ele fala isso no começo da série, mas é o tipo de coisa que é tipicamente preparado para que seja quebrado. Vamos lá, deixa eu estruturar direito o que eu tô falando aqui. Você tem uma série onde os sistemas, a sociedade, a maneira como as pessoas se organizam, condiciona pessoas e muda ou exclui pessoas porque elas não se encaixam no padrão. E você tem um personagem principal que sofreu com isso e meio que afirma no começo da série que, bom, a gente não tem como lutar contra a atmosfera. Ou seja, existe um problema, que é o conceito da história, e um personagem que meio que aceitou o problema. Meio que, obviamente, isso é uma preparação para que o problema seja subvertido e o personagem mude de opinião, talvez. A não ser que ele apresente o problema e depois apresente que o problema não tem solução e é só um final deprimente. É possível, eu não acho que é isso que essa série tá fazendo. O que eu acho é que essa série tá fazendo com que esse moleque esteja supostamente contradizendo o sistema, lutando contra o sistema, sendo um agente do caos, digamos assim, e mudando a cabeça das pessoas, mas nesse processo ela não percebe que todas as soluções do moleque para os problemas, na verdade, ainda se encaixam no problema.
Isso, pra mim, é uma visão de fora de um ocidental vendo uma coisa tipicamente japonesa. Então essas coisas que me incomodam em Bunny Girl. Pelo menos tem coisa pra falar. Então é uma série interessante. Eu não concordo com boa parte das coisas que ela faz e eu ainda acho absolutamente sem graça. Toda a apresentação, direção, design de personagem, trilha sonora, tudo uma bosta. Tudo uma bosta. Mas ainda tem coisa pra discutir, mesmo que eu não concorde com nada do que ela tá afirmando. Eu ainda acho interessante levantar as discussões. Mas esse episódio 5... aconteceu. Eu estou adorando Gridman. Esse talvez tenha sido o pior episódio de Gridman. Por um motivo que, se você assistiu esse episódio de Gridman e você me conhece e você tem assistido as últimas semanas do VideoQuest, você com certeza vai sacar qual é o meu problema com esse episódio de Gridman. Eu não acho que ele foi um episódio particularmente interessante. Na maneira como, no que toca o relacionamento dos personagens, não muita coisa mudou. A menina tentou se aproximar mais do moleque, a menina, a Akane, se sujeitou a uma reunião social que ela com certeza odiou. Ela fala no momento que eles estão lá no bote, que sabia que isso é uma bosta e tal. E ela mesmo assim fez pra tentar se aproximar do moleque, ter mais dicas e tal. E eu gosto da parte que tudo isso aconteceu longe do restaurantezinho, lá na cachoeira e no rio. Então rolou um problema logístico que eles precisaram resolver. Então essa parte, talvez seja o episódio em que a parte heróica tenha sido mais interessante, no sentido de ser um problema de difícil solução. E também nas cenas, a luta foi legal, né? Eu realmente curti a luta. Eu acho, por exemplo, a cena que o Gridman se transforma e cai lá no rio, eu acho muito bonita, muito bem animada. É um dos melhores usos de computação gráfica misturado com animação 2D que eu já vi. Realmente tá muito bom, em anime pra televisão pelo menos, né? Não vou comparar isso com o castelo animado do Miyazaki, mas enfim. Então tá bom, tá legal. Eu gosto disso, eu gosto dessa parte, eu gostei mais da parte heróica desse episódio. A trilha sonora no meio da luta me lembrou muito a trilha sonora de Kill la Kill. Provavelmente é o mesmo, ou a mesma compositora. A parte do relacionamento dos personagens não mudou muita coisa, como eu disse. Ela tentou se aproximar do cara, chutou um negócio, você tá se transformando, né? E ela usou a palavra Henshin. E o moleque falou sim, depois... né? E o moleque ficou bolado com isso. Então, ok. E também tem a parte da Rika. A Rika, ela tá tentando realmente ajudar os caras, porque os moleques ficam tentando proteger ela como se ela fosse só uma menina. E ela não quer isso, ela quer participar, ela agora quer fazer... Esse é um episódio que ela, antes, se ela se afastava e não se comunicava direito, agora ela foi deixada de lado e ela foi atrás de se comunicar e fazer parte do grupo. Então é realmente um passo a mais dela, né? E isso é interessante de fato da parte dela. Mas isso não mudou muita coisa na história per se. Não teve tanta coisa interessante assim. Ou seja, não teve nada de interessante ou catártico ou marcante o suficiente para compensar o fanservice idiota desse episódio. Que foi uma merda. Puta que pariu. Realmente revoltante. Realmente... A primeira coisa que acontece nessa porra desse episódio é a menina, a Akane, no quarto dela, falando que ela vai pra viagem lá com a escola, e aí tem um traveling do corpo dela de baixo pra cima pra você ver cada curva, ela desenhada à perfeição, e aí ela cai nos sacos de lixo que ela deixa no quarto dela, e aí tem outro traveling pelo corpo dela num ângulo vaginal ali, mostrando cada curva do corpo dela. Depois, quando ela vai conversar com o moleque, primeiro que vários ângulos, vários momentos onde foca a bunda dela, foca o peito dela, a Rika tem um pouco menos, mas ainda tem uns diálogos que é um dos ângulos que eu mais desprezo em anime, é a conversa que tem uma mulher de costas e os caras em segundo plano, um homem ou qualquer outra pessoa, geralmente um homem, de frente, e em primeiro plano tem a bunda da menina, ocupando 50% da tela. Tem isso com a Rika, por exemplo. Mas aí quando a Akane vai conversar com o Yuta,
tem outro traveling de baixo pra cima pra gente ver exatamente a curva da calcinha, da bunda, tamanho do peito e tudo mais. Aí ela vai tirar o celular do negócio, aí ela tira o celular de dentro do... Ah, mano, vai tomar no cu, esse episódio vai tomar no cu, viu? Esse me deixou com raiva. E como eu disse, tudo isso é idiota, mas tudo isso teve pouquíssima função, tipo, não teve nada ali que necessitasse de mostrar tantas vezes, com tanta ênfase, em tantos detalhes, o quanto a menina é gostosa. Então, não teve função e não teve nada no resto do episódio que realmente compensasse isso. Tipo, é um puta episódio foda e também tem fanservice. Não foi. É um episódio normal que teve muito fanservice. Então é um episódio merda de Gridman pra mim, nesse sentido. Por quanto me deixou irritado essa bosta. Ainda gosto muito de Gridman. Eu espero que tenha sido esse episódio. E aí o resto do fanservice fica no padrão da menina andando de uniforme da escola e filmando ela. Que teve, assim, o Gridman tem, mas não costuma ser tão enfático, nem tão enfatizado. Nesse foi demais. Então, se puder pelo menos voltar pro padrão anterior, tá bom? E vejam só vocês, o melhor episódio dessa semana foi o do Jojo. Foi um bom episódio. Porque assim, eu não acho que a história vai ser achar a fortuna do Popo. Não vai ser todo... Tem 39 episódios desse anime. Ele vai ter 39 episódios. Então não vai ser 39 episódios de achar a fortuna do Popo. Não é Golden Kamuy. O Jojo. Então, isso vai acabar rápido. Isso é um plot momentâneo, um arco momentâneo. Mas é um arco momentâneo legal. É um bom arco, se é que ele vai ser pra isso, né? É um bom arco pra apresentar esse grupo. Eu vou demorar muito pra guardar o nome de todo mundo. Inclusive tem uma parte muito engraçada, eu comentei no Twitter, achei muito engraçado. Como ele fala que os mafiosos se vestem de um jeito normal pra se misturar. Ele fala até os capos. E aí você vê o grupo e, como você pode ver, são roupas completamente comuns. Todo mundo usa esse tipo de roupa na Itália. É normal, não é mesmo? Mas eu gosto dessa questão desse arco momentâneo de ter um mini objetivo e de movimentar os diferentes lados da máfia. Porque tem um trechinho, enquanto tá fazendo essa narração, também vai mostrando todo mundo se movimentando. Ninguém tá entendendo a morte do Popo e tá todo mundo pensando, porra, mas tem aquela porra daquela fortuna lá, né? Onde é que será que tá esse bagulho aí? E você vê meio que o dia a dia da máfia agindo na vida comum das pessoas. E essa parte é bem legal. E eu também gosto do fato de que o Giorno matou o Popo, mas não foi com o objetivo de mudar as coisas. Ele matou, ou pelo menos não ficou claro pra mim, e eu sou burro, vocês sabem que eu sou uma anta do caralho. Mas pra mim não ficou claro que ele tenha feito isso de propósito pra causar essas reações. Ele fez porque ele fez. Porque faz parte da filosofia dele. Aquele cara é um cara que está do lado errado. Ele eliminou um cara que está do lado errado. Então, uma atitude inconsequente causou uma reação em cadeia muito interessante que vai causar, pelo menos, esse próximo arco. Então, essa parte é legal. E aí tem o grupo. E eu curto até que eles tenham esse relacionamento mais normal, assim. Porque eles são meio que pessoas comuns que usam stand e são bandidos. E eles não são exatamente refinados ou... Eles não são o Ash do Banana Fish. Então eles se bicam, eles não têm um relacionamento pacífico. Eles têm problemas uns com os outros. Eles ainda não se gostam totalmente. Talvez esse seja parte do caminho do resto do anime, né? Em como eles vão confiar uns nos outros e confiar no Giorno. Porque se eles não confiam exatamente uns nos outros, por que eles confiariam no Giorno? Né? Então ainda tem um período aí pra gente entender quem é quem, por que eles agem desse jeito e ver o caminho da relação deles. Então isso pra mim parece promissor, parece interessante. E todos eles são realmente muito diferentes um do outro e tal. Tem um cara que é maluco e tem medo do número 4, por exemplo. Então pode ser interessante.
E aí tem o momento mais bizarro do JoJo's Bizarre Adventure dessa temporada até agora, que é a porra da cena do chá, e o Giorno fazendo um dente dele virar uma água viva e absorver o chá. Tá bom, ok, eu aceito, legal. Muito... Eu vi ele tomando e falei, tá, ok, o que ele fez? Ele transformou todo o chá em uma mosquinha, e a mosquinha voou e ninguém viu, o que foi? Não, ele com certeza conseguiu fazer com que fosse totalmente diferente de qualquer coisa que eu esperava. Então, parabéns, JoJo's Bizarre Adventure, por mais essa bizarrice. É isso, esse foi o melhor episódio dessa semana. Eu tava com má vontade de ver Jojo, e veja só você. Muito obrigado a todos, quarta-feira tem uma reviewzinha, uma review que ninguém pediu, na sexta-feira. Abraço, falou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.